Irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós vamos colocar de pé, se puderem, a mamãe vai ficar à vontade de ver, e vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Amém? Lucas 15, versículo 11. Diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos. Comiam as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Vamos ver o versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestido, ponde-lhe um anel na mão e alparcas dos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremos. Somente daqui nós queremos adorar o Senhor teu santo nome, a Deus já pelo período de louvores, a qual o teu Santo Espírito já visitou os nossos corações, e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a abençoar nossas vidas. Ó Deus, que a tua palavra lida, Senhor, possa achar lugar nos nossos corações. Sim. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus é parte. Meus irmãos, é um texto, né, bastante conhecido nosso, mas algumas coisas que o Senhor me levou, colocou esse texto no meu coração hoje, e me levou a meditar em algumas situações aqui um pouco diferentes daquilo que eu já tinha ouvido. E o Senhor me levou, por exemplo, o título, a parábola do filho pródigo. Filho pródigo é aquele que gasta, quer dizer isso, pródigo é aquele que gasta sem necessidade, e a grande maioria sem ter. Ele gasta além do que ele tem. E isso, irmãos, é mais normal do que a gente pode imaginar. Porque às vezes a gente fica parando para pensar somente naquele filho pródigo que saiu da casa do pai e foi, mas é muito normal isso às vezes no nosso meio. Gastar além do que tem.
Eu tenho 10, eu vou gastar 12, vou gastar 15. E isso é muito normal. Então, às vezes, tem um pouco de filho pródigo em nós. E nós temos que vigiar para que isso não cresça nas nossas vidas. Não, se eu tenho 10, então eu só posso gastar até 10. De preferência, gaste 8, 7, economize 2, 3. De preferência, faça isso dentro do possível. Mas eu sei que às vezes não dá, né? Nós tivemos uma reunião abençoada aqui ontem, onde o pastor até citou alguns exemplos assim, sobre a gente, né, a nossa vida física, nossa vida, né, no dia a dia, nosso trabalho, às vezes é muito pouco o que a gente ganha, às vezes realmente está faltando mesmo, mas nós temos que saber dosar isso aí para que a gente não entre em alguma dificuldade. Então, pródigo é isso, é gastar além do que pode. E então o início já começa assim. Aí depois o pai, né, tinha 2 filhos. Aí um deles, o mais novo, ele pede ao pai a parte dele da fazenda, a sua herança. Ele pede ao pai: o pai, me dá a minha parte. E o pai deu, mas deu para o outro também. Dividiu em partes iguais. Então nós temos que, para começar, nós temos aqui uma advogada que entende, né, é muito mais do que. Para começar, pelo que eu entendo, ela pode até nos corrigir, tem a liberdade de falar, mas pelo que eu entendo, só tem direito à herança quando os pais morrem. Aquele que vai deixar a herança morrer, você passa a ter o direito à herança com a morte dos pais, ou do pai, fica, né, assim, mais ou menos a lei. Ou, a menos que os pais decidam, vai falar: eu vou dividir isso para evitar confusão depois, eu já vou dividir aqui os bens e passar para eles. Isso é muito normal de acontecer, mas a atitude partiu dos pais. Eu conheço alguns casos, inclusive eu, né? Os nossos pais fizeram isso. Deixou muita coisa não, mas foi abençoado e tem sido abençoado. O meu pai deixou, antes dele morrer, já tomou uma atitude, vou passar para o nome dos filhos. E depois a minha mãe, né, a nossa mãe, para quem não sabe, vocês vão Leozinha, né, também pegou a partezinha que ela tinha lá, e foi lá, comprou um pedacinho para cada um, uma chácarazinha para cada um que deu vida. Evita uma dor de cabeça futura nesses casos. O pai, eu conheço um casal que está aqui também, que os pais já passaram. Que evita uma dor de cabeça depois, de inventar uma série de coisas que atrapalham. Mas então, o filho, ele pede ao pai. Ele poderia ter direito, ele teria direito, com certeza, na falta dos pais. Mais ou menos assim, né? O pai morre, aí a metade já divide com os filhos, é isso que eu estou. E depois a mãe, na falta da mãe, então o restante dos bens também da mesma forma, divide com os filhos. Mas no caso de morte, mas o filho já queria a parte dele. Dá-me a minha parte, foi o mais novo. Mais novo falou. Poderia ser o mais velho, mas foi o mais novo. Normalmente, existem exceções, mas normalmente o mais novo é o menos ajuizado. E eu falo de experiência própria. Eu sou caçula lá da minha casa. Eu vou ter que contar, né? Até um certo ponto, né, gente? A juventude, né? Normalmente os mais novos tendem, eu tenho na minha casa o mais velho que está aqui, o mais novo também, que é mais, um pouquinho mais rebelde, né? Não que esse seja. Meus irmãos, mas normalmente os mais novos são assim, né? O mais velho tende a ter já uma maturidade, no meu caso, a minha família, né? Os meus irmãos, todos são mais velhos que eu, né? Vai amadurecendo mais do que
O mais novo demora um pouco mais, vai amadurecer. Às vezes tem que apanhar muito. É o que aconteceu com esse aqui. Nós vamos voltar daqui a pouco no mais velho, mas vamos falar um pouquinho do mais novo. Então o mais novo, ele pega aquilo que não era o momento para ele. Não era o momento, porque se ele espera o tempo certo, ou se ele espera o pai para assim, eu já estou, de idade, eu não quero mexer com isso. Normalmente acontece isso, o pai não quer trabalhar muito mais não, já está aposentado, eu já vou passar isso para ele, ele toma conta. Normalmente costuma acontecer, tá? Mas acontece também o pai, depois que eu morrer, ele resolve isso aí. Mas, então o mais novo quer aquilo que não é dele, não era naquele momento, e passou um período ali, diz assim, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu. Quer dizer, ele ficou um pouquinho ali com o pai, e depois ele foi embora, para uma terra distante, para uma terra longe. Irmãos, no ano de 2008, eu já tinha saído antes, quando eu era solteiro, já tinha ido morar no Rio de Janeiro, já tinha ido morar em Macaé, em Belo Horizonte, na minha juventude, eu fui para lá. E depois, mais velho, já em 2008, eu fui para uma terra bem distante daqui. Eu fui para Rondônia, em 3.000 quilômetros. É muito chão, é muito longe. E eu vou falar um negócio para vocês, não é fácil estar distante da família. Não é fácil estar distante dos pais. Quando eu fui, eu já não tinha meu pai. Tinha minha mãe, que é o esteio nosso lá, que é aquela que paga o preço. Mas quando se tem o pai, é o suporte, é o apoio. Você vai e conversa com o pai, ele te apoia, ele te aconselha. Quando você está perto, eu vou dar meu pai agora. Você vai para dar um abraço, você vai para receber um abraço, você vai para desabafar, você vai para pedir um conselho, você vai para pedir um socorro. Você vai para tomar uma decisão, pedir um conselho de pai, o que o senhor acha disso aqui? O único filho é mais ajuizado. Por quê? O pai já tem uma experiência de vida. O pai já tem uma experiência de vida. Então, estar distante do pai é muito difícil. É muito difícil. Quando eu morei em Macaé não é tão longe daqui, são 300 e poucos quilômetros, passando por dentro aqui, mas eu sempre passava pelo Rio de Janeiro, dava 500 quilômetros. Eu morei lá, acho que 10 meses. Eu vim no Moinho 12 vezes. 12 vezes. Eu queria estar perto daqueles que eu amo, daqueles que me amam de verdade. Porque lá fora, você arruma um colega. Você pode até criar uma amizade, às vezes um familiar, tal. Mas olha, não é fácil. Na hora que você precisa. Me lembro eu falei que o mais novo era eu. Agora eu vou contar também uma das artes que eu fiz. Eu me lembro que eu tinha 18 anos. Aí eu trabalhava em um hotel, em Macaé, recepcionista de um hotel. E eu guardava os carros. Aí eu fiz uma arte. Eu não tinha temor do Senhor não, tá, irmão? Eu não conhecia o Senhor ainda não. Eu peguei o carro e fui dar uma voltinha. Nessa voltinha, eu acabei com o carro. Passei no buraco, bati no muro, não acabei com o carro não, mas hoje ficaria aí uns 4 a 5 mil reais. Não é barato. Aí, eu tinha meu pai. Eu liguei para cá, não tinha celular na época, eu liguei, meu pai ficou muito assustado, minha mãe mais ainda, porque mãe sofre mais ainda. Aí meu pai foi no prefeito da cidade, que era conhecido dele, alguns aqui conheceram, o Nico Franco, era um camarada muito,
camarada mesmo das pessoas. Aí meu pai conversou com ele, espera que eu resolver isso agora. Passou a mão no telefone, ligou lá para o trabalho. Eu quero saber como é que está o menino. Não quer saber mais nada, só quer saber como é que ele está, porque estava pensando que eu estava machucado. O carro, isso aí a gente resolve, não preocupa não, quer saber dele, ele está bem? Só o pai. Só o pai. E meu pai que foi nele. Minha mãe ia também, mas meu pai que foi. Então, irmãos, se está distante, você vai, né? Quando você está perto do pai, o pai está sempre te aconselhando. O pai está sempre te orientando. Meu filho, não faça isso. Ó, isso aqui é legal, isso aqui não. Essa atitude não é boa. Então, a pessoa começa a viver, o jovem, né, o mais novo, dissolutamente. O que vai acontecer? O que aconteceu com ele? E o que acontece com tantos? Ele desperdiça tudo aquilo que ele queria. Ele vai perder tudo. Aqui nós conhecemos um, o pastor Wanda também conhece ele, já teve frequentando a igreja que nós frequentávamos antes, mas ele voltava, sempre revoltado, porque ele, um camarada que tinha muita condição financeira muito boa, muito rico, um dos mais ricos da cidade. E ele viveu dissolutamente. E provavelmente ele é o mais novo da família. Eu acho que é. Acho que ele é o mais novo da família. Ele perdeu praticamente tudo que ele tinha. E era uma pessoa muito rica. Por quê? Se afastou do pai. E depois ele não aceitava agora do pai biológico, né? E do pai celestial também nunca quis. Ele não aceitava, ele era revoltado com a vida dele. Até hoje. E desperdiçou tudo. O que ele tem hoje, o pouquinho que ele tem, colocando o nome dos filhos para evitar de perder tudo. Meus irmãos, então esse jovem, aquele moço ali, vai desperdiçar tudo que tem. E de repente acontece algo na vida dele que talvez ele nunca tinha experimentado, que é a necessidade, porque quando ele estava na casa do pai, tinha tudo. Tinha empregado para todo lado, comida em abundância. E ele então começa a passar fome. Meus irmãos, deve ser terrível. Deve ser terrível passar fome. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Em nome de Jesus, nunca vou passar. Então ele começa a passar necessidade. E nós sabemos que não é fácil. A gente, às vezes, fica umas horinhas, passa da hora de comer, né? Agora você imagina, você não ter o que comer. E ele faz o seguinte, então ele chegou a um cidadão daquele lugar, daquela terra, e procurando ali, né, algo para fazer, para comer, e aquele cidadão mandou ele apacentar os porcos. E aqui, uma das coisas que me chamou a atenção, eu falei, o que seria essas bolotas que ele queria comer, aquilo que os porcos comiam? Normalmente, eu ouvi, eu já preguei, a pessoa logo pensa que é a comida que é jogada para os porcos. Sim, é a comida que é jogada para os porcos, mas normalmente a gente pensa que é resto de comida, é lavagem, né? Fubá, que joga para os porcos aí. Hoje os porcos grandes são tratados com ração para engordar mais rápido, mas os caipira, você joga lá, cozinha inhame, cozinha banana, mandioca, resto de comida e joga ali para ele. Então normalmente a gente pensa isso. E aqui a camarada estava passando fome. Não sei quanto tempo ele estava passando fome, mas não deve ter sido nem muito tempo não. Mas a sua fazenda, o seu dinheiro foi acabando e ele já foi certamente você está ficando difícil. O que ele queria ali, as bolotas aqui,
eram alfarrobos. É um tipo de fruto que é muito precioso, é delicioso, segundo a história. É mais ou menos, não tem nada a ver com sabor não, mas é para os irmãos entenderem. Naquela região, eles cultivam isso. Farrobeiras, deve ser o nome é esse, a árvore que dá fruto. É mais ou menos assim, que no Brasil se cultiva bananas, a bananeira de produto. Tem muito, lá naquela região tem. E ele queria comer aquilo, porque é algo gostoso. Certamente o que eles já estavam comendo não era resto de comida. Ele queria algo saboroso, mas nem isso ele estava conseguindo. Meus irmãos, o que o mundo tem para oferecer são esses prazeres aí, pequenos, vamos dizer assim, e quando acaba tudo na vida do homem, porque às vezes o homem desvia, sai da casa do Pai, sai da presença de Deus, aí quando ele perde tudo, ele vai querer algo, mas não vai ter mais, e custa caro, né? Aí ele vai para as drogas, ele vai para a bebida, vai para os vícios, vai para tudo quanto é coisa ruim, e de repente, isso é um prazer terreno, e de repente ele sente o desejo de algo bom, mas não tem para ele, e tudo custa caro, às vezes a própria vida. Poucos dias atrás eu estava no hospital, fui levar um filho que caiu de moto. De manhã eu socorri um que a moto já tinha quebrado, o da moto. Aí, 2 horas, mais ou menos depois, ele me liga, vem socorrer o outro aqui mais novo, caiu de moto todo machucado. Ele estava no hospital, custou-se atender o meu filho mais novo, porque tinha chegado um camarada baleado, estava 5 ou 6 tiros, não sei. Coisa errada. A vida. Então, ele começa a procurar coisas, né, boas. E esse que foi baleado, esse que morreu, Eu não sei se morreu, não. ele já esteve na igreja, eu já assinei essa experiência aí. O engraçado é que eu olhei para o rosto dele e disse, eu conheço esse camarada. Eu conheço ele. Mexendo, envolvido com coisa errada, paga muito caro. É muito caro. A vida aí fora, às vezes tem que pagar com a própria vida. Então, meus irmãos, de repente, ele fala o seguinte, e desejava, né, encher a sua barriga, seu estômago, com a comida dos porcos. Não é que era coisa ruim, ele estava querendo uma coisa boa, mas não tinha não. Aí ele cai em si e diz o seguinte, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Irmãos, é uma atitude que não é muito fácil. O reconhecimento da derrota. Ele reconheceu que estava derrotado. Mas o que sobra para a vida do homem, muitas das vezes, nesse mundo? Né? Assim, o quê? Esse mundo, não tem, eu vou lá para a casa do Pai, mesmo que eu seja tratado como um dos seus empregados. É melhor ser tratado como um dos empregados lá, do que ficar aqui morrendo de fome. Sendo, né? Meus irmãos, atitude. Né? O homem tem que ter atitude. Sair do seu lugar, reconhecer o seu erro, o seu pecado e procurar novamente os braços do Pai. É o lugar mais seguro que você vai encontrar. E na casa do Pai, não vai faltar nada para a sua vida. Você perdeu tudo lá fora. Perdeu tudo, perdeu até a dignidade. Mas se você reconhecer, se eu reconhecer, lembrando que eu falei no início aqui, né, do pródigo, né, você pensa assim, para alguém, não? Será que não tem um pouco disso na minha vida, não?
de querer aquilo que eu não posso e gastar aquilo que eu não tenho. Então, o reconhecer que errou, sair do seu lugar que você se encontra lá fora. Talvez a palavra não está sendo para nenhum de nós aqui, talvez você não se encontre nessa situação. Mas e amanhã? Aí você lembra de uma coisa. É bom que nem vai, né? Você está sabendo que se você for o que te espera lá fora, é isso aí. É humilhação, é perder tudo. Às vezes nem só, irmão, não só no material, né? Às vezes o irmão ou a irmã tem uma situação boa, outras não tão boa, não tem nada a perder. Tem a vida, tem a moral, tem a dignidade. Então, só voltando agora um pouquinho naquilo, no que ficou na casa do pai, o mais velho, o mais ajuizado, vamos dizer assim, não é uma regra, não tem isso. Não é nem sempre o mais velho é mais ajuizado, não. Às vezes, é muito pelo contrário. Mas aquele que tem mais juízo, nesse caso aqui é o mais velho, ele fica com o pai. Com a parte dele, da herança dele, ele ficou com o pai. E o pai então ali vai aconselhar sempre. Você vai fazer um negócio? Pai, o que você acha? Deus, o que você acha disso? Não, meu filho, não, minha filha. Pode fazer. Você vai ter, né? O colo do pai, o abraço do pai, o conselho, o conforto. Os irmãos podem falar, como não falou isso. Sempre tem, né, uma palavra do Espírito. Esse é o que fica na casa do Pai. E nós estamos sabendo que o que sai da casa do Pai vai ter esses prejuízos. Vai ser fácil, vai ser muito fácil estar aqui? Não. No mundo tereis aflições. Angústias, aflições, sofrimento, irmãos. Isso faz parte da vida do crente. Mas a vitória é certa em nome de Jesus. Aqueles que permanecem até o fim, esse é vitorioso. Esse é vitorioso. Mesmo que, olha, não estou levando o lado material, não. Eu estou falando, né? Que às vezes o irmão tem uma vida simples. Às vezes na igreja, o irmão é o que fica sentado no banco, a irmã é que fica lá, não vem aqui cantar, não vem aqui pregar, mas é aquele que está em comunhão com Deus. É aquela que está em comunhão com Deus. Então, né, hoje o pastor me pediu, perguntou se eu podia trazer a palavra hoje. Amém. Mas, né, quem somos nós? E já caminhando, irmãos, para encerrar, né, o filho disse: pequei como o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele reconhece que o pai não repreendeu, não. Quando você reconhece, quando eu reconheço, não há uma repreensão do pai, não. Porque, pessoal, vamos fazer uma festa aqui, traz uma roupa para ele, traz uma anel, traz um calçado. Certamente chegou ali todo sujo, né, todo mal vestido, traz um sapato para ele, se tinha lá uma sandalinha, um chinelinho arrastando ele, vamos fazer uma festa, porque esse estava morto, mas reviveu, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que sirva para nós, não queremos nada lá fora. Às vezes o irmão, a irmã, a gente vê, às vezes, né? Aí eu não estou gostando muito, não. Irmão, é um direito seu de não gostar, mas não saia da presença do Senhor. Saia da instituição, mas nunca da presença do Senhor. Porque é o melhor lugar em que você pode estar. Porque nunca vai faltar para você, né, a alegria, nunca vai faltar para você o alimento, né? Não faltava na casa do Pai.
Os jornaleiros do meu pai têm abundância de pão. E eu estou passando fome. Não vai faltar para a sua vida a palavra do Senhor, a direção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que essa palavra você possa aplicar na sua vida. Se você estava um pouco pródigo, volte, tira do coração, tira da mente aquilo que não glorifica o nome do Senhor. E se você não está nessa situação, louvado seja o nome do Senhor. Entenda e saiba de uma coisa: lá fora é fome, é tristeza, é decepção, é angústia. Por um momento, para a carne você pode até sentir algum prazer, mas para a alma é só tristeza. Nós vamos glorificar o nome do Senhor. 929 das nossas coletâneas. Pastor vai seguir devagar. Glória a Deus.